pessoal, tudo bem? Vamos corrigir juntos então mais uma questão de concurso hoje? Ótimo! Hoje eu escolhi para nós uma questão que apareceu na Escola Naval em 2016, tá bom? É a questão 44 da prova amarela, uma questão bem legal. Vamos vê-la juntos então? Olha lá. Então, questão 44, question 44. Which is the correct way to complete the paragraph below? Qual é, which is the correct way, a forma correta, to complete the paragraph below, para completar o parágrafo abaixo, né? Então, to complete, para completar, the paragraph below, né? O parágrafo abaixo. Vamos ver então, vamos dar uma olhadinha no parágrafo? Olha lá. No language is easy to learn well, though languages which are related to our first language are... And here we have a blank, né? Então, aqui nós temos a nossa primeira lacuna. Vamos então tentar entender essa primeira frase. Olha lá. No language is easy to learn well. Então, no language, nenhuma língua. No language is easy to learn well. É fácil, is easy, to learn well. De aprender bem. Então, nenhuma língua é fácil para se aprender bem, né? Ou seja, é difícil, né? Aprender bem uma língua. Though, embora, apesar disso, né? Languages which are related, né? Então, línguas que são, né? Which are, que são relacionadas, que têm relação to our first language, com a nossa primeira língua, né? No nosso caso, acredito que a maioria de nós aqui, a língua portuguesa. Então, as línguas que têm alguma relação, algum parentesco com a nossa primeira língua, né? No nosso caso, claro, o português, elas são, claro, o que ele quer dizer, né? Que essas são o quê? São mais fáceis, não é isso que ele vai querer dizer aqui para nós? Bom, então nós temos aqui essas opções, olha só, para completar a primeira lacuna, né? Na letra A, a gente tem easier. Letra B, the easiest. Letra C, as easy as. Letra D, easier de novo. E letra E, the easiest. Né? Então a gente tem duas vezes o the easiest, duas vezes o easier e uma vez o as easy as, tá bom? Bom, vamos aproveitar então essa oportunidade de fazer uma revisão bem rapidinha então sobre as comparações com adjetivos, ok? Comparisons with adjectives. Né? Então a gente tem o quê? A gente tem dois casos, né, que vão diferenciar como é que a gente coloca então esses adjetivos no grau comparativo. Né? No caso do português seria o grau comparativo de superioridade, tá bom? Então olha só. O primeiro caso são os short adjectives, adjetivos curtos, né? Como é que a gente faz a comparação com os adjetivos curtos mesmo, se lembram? A gente só acrescenta add ER, a gente acrescenta o ER no final, olha lá. Alguns exemplos aqui, né? O próprio short, que é curto, né? É um adjetivo curto. Então, short, como é que eu digo mais curto? Shorter, né? Pretty, bonita, como eu digo mais bonita? Prettier, né? Mais bonita, prettier. Lembrando, então, que quando termina em Y, né, a gente troca o Y por I e aí sim acrescenta o ER. Bom, como então o adjetivo que a gente vai ter que colocar no grau comparativo lá é o easy, né, que também é um adjetivo que termina em Y, então a gente vai ter também que tirar o Y e acrescentar IER para dizer mais fácil, não é isso? Então, easier, mais fácil, ok? Bom, então, só para a gente dar continuidade aqui para a nossa revisão, a gente também pode ter o caso dos adjetivos longos, ok? Normalmente duas ou mais sílabas, tá? Como é que a gente faz, então, nesses casos? Bom, se o adjetivo for mais longo, a gente não pode só acrescentar o ER no final dele. Na verdade, a gente nem vai acrescentar o ER. A gente vai fazer como em português. Vamos colocar o more na frente. Então, olha só, beautiful. Beautiful, bonito, bonita, né? Então, beautiful, a gente já vê que já é um adjetivo mais longo. Ficaria estranho colocar beautifuler, né? Muito estranho. Então, não tem como. A gente só vai dizer, então, more beautiful. A mesma coisa com intelligent, more intelligent, ok? Então, toda vez que nós tivermos um adjetivo longo, a gente vai acrescentar o more, ao invés de colocar o ER no final. Olha lá então, vamos voltar aqui para a nossa primeira lacuna, né? Então, nenhuma língua é fácil de aprender bem, embora as línguas que sejam relacionadas com a nossa primeira língua sejam, né, ou são
mais fáceis. Então, como é que a gente vai falar mais fácil? Lembram? Easy é só acrescentar o ER no final, né? Lembrando daquela regrinha do Y, que tem que trocar por I. Então, easy vai ficar easier, easier, não é mais fácil, ok? Easier. Então, a gente ainda tem aqui pendentes, né? A letra A e a letra D, que podem ser o gabarito da nossa questão. Vamos continuar então? Olha lá. Learning a completely different writing system is a huge challenge. Então, learning, aprender, né? A completely different, né? Writing system, um sistema de escrita, writing system, completely different, completamente diferente. Então, aprender um sistema de escrita completamente diferente is a huge challenge, ok? Challenge, desafio, e huge é grande, enorme, ok? Então, é um desafio enorme. But that does not necessarily make a language another. Então, olha só. Mas, but, that does not, isso não faz, né? A gente tem aqui o does not make, né? O verbo, então, é o verbo to make, que é o verbo fazer, na negativa no simple present, não é isso? Does not make. Então, mas isso não faz necessariamente, necessarily, a language, né? Uma língua, another. O que ele quer dizer então? Olha só, agora aqui ele está usando o difficult, né? Então todos estão um pouco parecidos aqui, todos têm o difficult. A gente sabe que ele quer dizer o quê? Que isso não faz necessariamente com que uma língua seja mais difícil do que outra, another, do que uma outra. Então, esse fato, né, de ser difícil aprender um novo sistema de escrita, né, que isso é um grande desafio, não torna uma língua mais difícil do que outra. Então, ele quer que a gente fale esse mais difícil do que, né? Bom, mais difícil, então difficult, realmente é um adjetivo longo, né? Então a gente vai ter que pôr o more na frente, mais difícil. Mas vejam só, aqui há uma comparação na mesma frase entre as duas coisas. Olha só, uma língua, a language, another, uma outra. Então aqui eu quero dizer o quê? Uma mais difícil do que outra, uma mais difícil que outra, né? Esse do no português, a gente sabe que ele é opcional, né? Do que ou que. Sem problema nenhum no português. Mas então, a gente tem que ter ali algo que mostre que essa comparação está sendo feita na mesma frase, seja o que, seja o do que. E esse é o than, ok? É o than. Então a gente tem que dizer more difficult than, mais difícil do que. Se a gente não colocasse o than, ficaria só more difficult, mais difícil. Olha como não faz sentido. Mas isso não quer dizer necessariamente, né? Isso não faz necessariamente uma língua mais difícil outra. Não faz sentido, né? Temos que usar aqui o than, uma língua mais difícil do que a outra, ok? Então, sempre que as duas coisas comparadas estiverem na mesma frase, diferente do que aconteceu aqui, né? Olha só, aqui o easier está terminando a frase, eu não estou colocando a outra coisa comparada depois dele, então a gente não precisa do que, né? A gente fala aqui, olha só, as línguas que são relacionadas à nossa primeira língua são mais fáceis. Sim, são mais fáceis, né? E não mais fáceis do que, ok? Mais fáceis do que outras línguas, sim, mas ficou subentendido, né? Não precisou colocar aqui. Como não estava colocado, a gente então não usou o than. Mas aqui estava, né? A gente tem o another aqui, então o than é obrigatório. Bom, essa regra é bem simples porque ela acaba tendo um paralelo bem exato com o português, não é isso? Também como no português a gente pode dizer mais fácil ou mais fácil do que, não é isso? Sem problema nenhum. É só ver se o que ou se o do que vão estar na frase e você já vai saber se o than é ou não é necessário. Tá bom, pessoal? Bom, continuando então, claro que já matamos, já sabemos que é a letra D, mas vale a pena a gente continuar, né? Olha lá. In the end, no fim, it is impossible to say, é impossível dizer, it is impossible to say, that there is one language that is, é impossível dizer que há uma língua, né? Lembra-se, se there is, there are, é o verbo haver, né? Então, é impossível dizer que há uma língua que é, that is, uma língua que é
language in the world, língua do mundo, né, no mundo. Então o que ele vai querer dizer aqui? É impossível dizer que haja uma língua que é a língua mais difícil, né? Aqui ele está usando o hard, né? Hard também difícil, em alguns contextos pode ser duro, mas duro no sentido de difícil aqui, né? Então é impossível dizer que existe uma língua que é a mais difícil de todas. Então agora a gente não está mais no grau comparativo, a gente passou para o grau superlativo dos adjetivos. Vamos revisar rapidamente então os superlativos? Olha só, bem tranquilo também. A mesma coisa, dois casos. For short adjectives, né? Para os adjetivos curtos, a gente vai usar o EST no final, ok? Use the no começo, então a gente começa com o the e no final a gente acrescenta o EST. Por exemplo, short, curto ou pequeno, né? Dependendo da situação, baixo, né? Então short vai ficar the shortest, o mais baixo, o mais curto, ok? Pretty, bonita, como dizer então a mais bonita, the prettiest, vale a mesma regra de substituir o y pelo i, ok? Easy, the easiest. E o hard, que é o que nos interessa, hard, né, duro, difícil, vai ficar the hardest, o mais difícil, o mais duro, ok? Bom, qual seria o segundo caso? Então, de novo, se o adjetivo for longo, ok? Long adjectives. Com adjetivos longos, a gente vai usar o the most. Também a gente não vai acrescentar o EST no final, a gente vai usar o the most, o mais, ok? Por exemplo, beautiful, bonito, bonita, the most beautiful, o mais bonito, ok? A mais bonita. Intelligent, the most intelligent. Ok? Bem tranquilo então. Bom, como aqui o adjetivo é o hard é um short adjective, ok? Então a gente só vai fazer the hardest. Exatamente, claro que nós já sabíamos que era o que estava aqui na letra D, the hardest, ok? A mais difícil aqui no caso, né? Então, no fim, in the end, it is impossible to say that there is one language that is the hardest language in the world. No fim, é impossível dizer que haja uma língua que é a língua mais difícil do mundo, ok? Então o que ele quer dizer é, claro, que tudo vai depender da proximidade que nós temos com essa língua, claro. Então que para quem fala português, uma língua de raiz latina vai ser mais fácil, mesmo que talvez para quem fala inglês, uma língua latina seja bastante mais difícil, por exemplo, do que uma língua anglo-saxônica, né, como por exemplo o próprio alemão, né, que tem alguma origem em comum, ok, pessoal? Então essa é a ideia do texto. Então ele queria só cobrar aqui de vocês se vocês conheciam então como fazer comparações e usar o superlativo dos adjetivos, tá bom? Logo logo a gente volta com mais correções, espero que tenham gostado. Quem gostou, por favor, dê um like aí embaixo do vídeo. Vejo vocês na próxima correção. Um forte abraço.